Às vezes alguns acontecimentos na nossa vida mudam a nossa percepção do tempo de vida que ainda nos resta. Escolhi um vídeo aqui do professor Clóvis de Barros, pois eu sei que ele tem uma doença, foi diagnosticada há muito pouco tempo, e eu gostaria de ver ele falando sobre como isso mudou, então, a sua perspectiva de vida, e a gente pode comentar um pouco sobre isso. Vamos assistir aqui comigo? Vamos lá. Entrevista sua falando sobre o seu estado de saúde com relação à doença de BC. É isso. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar Também não. dessa... É uma doença autoimune, né? Isso. E eu vi você falando sobre o fato de talvez daqui 5 anos não estar mais aqui conosco. É. Enfim, até 5 minutos, é tudo uma questão. Então, mas baseado nisso, eu queria te perguntar o seguinte. Muda a percepção de vida a partir de se ver com 57 anos, é isso? Não, 59, 60... Quase 60 um anos. espirro, é. Muda a perspectiva de se ver diante de uma doença dessas, a essa idade e sem... Porque eu acho que o segredo da vida é a gente nunca saber quando vai findar, nunca saber sobre nada. Quando tem algo ali que é uma pedra no sapato desse tipo, muda um pouco a maneira de pensar sobre a vida? Nossa, que pergunta interessante, cara. Que pergunta interessante, né? Olha, ele traz uma proposição, o entrevistador, muito interessante, né? Bom, a gente sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. É uma das poucas certezas que a gente tem é de que a gente vai morrer, né? Mas a gente não sabe quando. Não temos como ter essa certeza. Mas quando a gente recebe, então, quando o sujeito recebe uma marca, recebe um tempo fim, tantos anos, tanto tempo, tantos dias, será que isso muda a percepção de vida dele? Olha que pergunta intensa, que pergunta forte, né? Que pergunta, enfim, é de um campo filosófico muito interessante. Muito interessante. Né? Vamos ver aqui o que vai ser a resposta do professor Clóvis. Muito, né? Muda muito. Você, sem perceber, você começa a viver e acaba focando muito nas coisas que estão por acontecer, e isso envolve desde daqui a pouco até amanhã, né? Mês que vem, ano que vem, e até projeções mais longevas, né? E você se habitua em povoar a mente com esse futuro imaginado, né? E o que acontece? Muitas vezes você acaba moldando o presente, adequando o presente a essas expectativas do que está por vir. Olha só que interessante essa resposta. Nós moldamos o nosso presente em referência ao futuro que a gente espera que venha. Espera, porque a gente não tem certeza, mas a gente espera que venha, né? Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? Então a gente organiza a nossa vida, a gente planeja a nossa vida, a gente vive a nossa vida pensando no que pode ser que aconteça lá na frente, né? Então eu moldo a minha vida, eu deixo de viver coisas, ou eu vivo coisas pensando num futuro, né? Numa expectativa do que está por vir. E isso pode ser a pequena dor da vida onde ela está, né? Quando você começa a envelhecer, e se você tiver alguma lucidez, você começa a se dar conta de que os planejamentos a longuíssimo prazo são estúpidos, não vai rolar. Isso já é suficiente para você começar a trazer a mente para onde a vida se encontra. Agora, quando você tem uma doença grave, que não tem cura, e você passa por um momento de estresse, onde assim, a proximidade do colapso definitivo é significativa, aí então você tem que aceitar que
Não tem mais por que ficar pensando muito mais para frente. E aí, isso tem um efeito muito benéfico, que é de conferir às experiências em curso um imenso valor por conta da sua raridade. Que bonito isso, né? Que bonito, né? Olha o que ele vem dizendo, né? Que quando ele se pôs, então, a vida pôs para ele, né, uma finitude, talvez mais próxima do que ele esperava, ele começou a dar mais valor para as coisas que ele vivia, né? Talvez parou de viver mais no futuro e começou a viver mais no presente, né? Eu trouxe esse vídeo para falar, né? Vamos continuar conversando aqui, mas por quê? Porque eu queria trazer o exemplo do Clóvis, né? Do professor Clóvis, que ele traz esse exemplo, né? De ter recebido um diagnóstico, né? Um diagnóstico que não era esperado, né? Com um prognóstico que também não é bom, digamos assim. Não é um bom prognóstico, né? E isso acontece muito com as pessoas, né? Hoje em dia, assim, a gente vê, nós temos tido um aumento, se eu não me engano, até do número de casos, por exemplo, de câncer, enfim, né? Que são diagnósticos, assim, que mudam a percepção de vida das pessoas. Mesmo que, por vezes, são diagnósticos que existe algum tratamento e tudo mais, né? Exige que a pessoa pare naquele momento e repense a sua vida, porque muita coisa vai mudar dali em diante. Muita coisa vai mudar, muitas perspectivas vão mudar. Deixa eu mudar aqui minha câmera. E isso não é incomum. Talvez eu não sei, nem conheço essa doença que o Clóvis tem, né? Mas assim, não é incomum que as pessoas recebam esse tipo de diagnóstico, por exemplo, ou esse tipo de notícia, né? E quando as pessoas recebem, muitas vezes, todas aquelas certezas, aquelas preparações, aqueles ideais de vida, tudo aquilo que elas construíram, passaram muito tempo construindo na sua vida, acabam se desfazendo, acaba se caindo por terra, né? E eu já recebi pacientes dessa maneira, já acompanhei pacientes nessa situação, né? E talvez a parte mais difícil é poder pensar uma vida depois disso, porque toda aquela sua vida que você tinha idealizado, né, ela talvez já não exista. Ou talvez você já não possa mais colocar em prática. E muitas vezes você tem que repensar uma nova vida. Uma nova vida frente à realidade que te impôs, né? Frente a tudo aquilo. Talvez você já não vai ter mais 5, 10 anos para esperar para poder realizar aquele sonho, para poder alcançar aquela meta, né? E talvez aquela meta que você tinha colocado para daqui 5, 10, 15 anos já perca o sentido, né? Por conta dessa finitude da sua vida. Então são muitas coisas que começam a ser repensadas. Para mim, pensando assim, teoricamente, né? Pensando lacanianamente, então, né? Enquanto analista, eu vejo isso como uma iminência do real. Uma iminência de tudo aquilo que é insimbolizável, né? Que todos nós sabemos, que é a finitude, que é a morte, que é o que vem depois disso, que é a não existência, que é o fim, né? Só que isso é uma iminência. Isso está chegando cada vez mais perto, né? As pessoas que chegam numa certa idade, assim, mais idosas, talvez até lidem de maneira diferente com isso, né? Porque já é esperado que eventualmente isso vai acontecer. Agora, uma pessoa de 60 anos, como ele tem, ainda não está tão próximo assim, essa iminência, né? Ainda parece algo muito distante. Mas às vezes um diagnóstico como esse, às vezes uma situação como essa, um acontecimento de vida como esse, né, te traz então para essa realidade, para esse real, né, te traz ali, te coloca nesse momento e te faz pensar e te faz ter que olhar para aquilo que é tão difícil que a gente tenta ignorar o tempo inteiro. Vamos voltar aqui com o vídeo. Sabe, na economia não há dúvida, o que é abundante não tem valor nenhum, o que é raro tem muito valor, ainda que, claro, com nuances, mas é um pouco isso. Então, na hora que você começa a levar em conta essa raridade das experiências, você não aceita mais vivê-las pela metade. Você não aceita mais vivê-las como mero trampolim para outra coisa. Por quê? Porque a experiência existe e outra coisa pode não existir. Então, não faz sentido viver como trampolim.
E aí, então, a experiência tem que valer por ela mesma. Tem que esgotar nela mesma o seu valor. Se não completamente, porque penso que isso não seja possível, mas em grande medida. Vamos dar um exemplo. Vamos lá no Tomando Uma com o Clóvis. E aí, você vai por quê? Então, se você for perguntar isso pro Gustavo, que trabalha lá comigo e que tem 19 anos, ele vai te dar 35 motivos para vir aqui. Mas em nenhum desses 35 está o desfrute da experiência, né? Sei que, seguidores, coisa, o que vai acontecer amanhã, o que, né? Alargamento de contingente de seguidores em outros segmentos, assim, pipipi, há 1 milhão de razões. Mas não passa pela cabeça dele argumentar, olha, vai porque você vai passar um bom momento. Não existe. No entanto, para mim, é rigorosamente o contrário. Nenhum dos argumentos dele me interessa. E por quê? Porque o que eu vou fazer com os seguidores, né? Se tem 6, já é suficiente, porque são 6 as alças de um caixão. Então, eu não preciso de mais do que 6. Então, o valor da vida vem para onde a vida está. Então, eu tenho que me encantar aqui, desfrutar aqui. O resto passa a me interessar cada vez menos. E isso muda demais. É uma sabedoria que é a consciência da finitude. Não é que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém leva isso a sério. Não só não levamos a sério, como a gente escolhe não levar a sério. O Lacan fala muito disso, o Freud já falava muito disso também, né? Sobre como a morte, o assunto da morte é algo tão difícil para todo mundo. Não me tiro desse lugar para todo mundo, né? Que a gente escolhe deliberadamente ignorar durante a nossa vida. A gente escolhe deliberadamente ignorar. Por quê? Porque se a gente começar a pensar nisso, é de um sofrimento tão grande, né? Toda essa dúvida do que acontece depois, esse fim, né? Essa saudade que a gente vai sentir da vida. Quer dizer, a gente não vai sentir nada, né? Essa que é a grande questão, né? Essa que é a grande diferenciação. E aí a gente vai buscar religião, a gente vai buscar, então, filosofias, a gente vai buscar pensamentos, né? Sobre talvez o que possa vir depois, né? Enfim, uma explicação do que pode acontecer, né? Por quê? Porque o próprio assunto, a própria ideia da não existência é algo tão difícil de conceber, tão difícil de entender para nós, que nós escolhemos ignorar. Escolhemos ignorar, né? Eu sei que eu vou morrer. E aí, bom, deixa eu voltar aqui pro meu negócio. Né? Coisa de filósofo, né? Não. É levar a sério, assim, a cada instante, a vida pode acabar a qualquer momento, né? Epicteto sugeria que quando você abraçasse seu filho, você dissesse mentalmente, pode ser a última vez que eu esteja te abraçando. Por quê? Porque isto é um exercício que permite conferir ao abraço o seu devido valor. E não como mero protocolo ou instrumento de outras vidas incertas. Então, eu acho que essa é a grande mudança. E as pessoas que passaram por perrengues de saúde sérios, todas elas dizem algo parecido, né? A mudança é óbvia. Claro que aí, para chegar à conclusão de que a mudança é óbvia para melhor, um pouco de filosofia ajuda. Mas eu entendo que sim. Porque muitas pessoas não conseguem lidar com essa notícia. Né? Não é incomum as pessoas que recebem esse tipo de notícia, esse tipo de diagnóstico, esse tipo, então, de
de realidade, e se veem incapacitadas de poder lidar com essa informação, né? Entram num quadro depressivo, numa depressão, né? Não conseguem, então, já se apequena a sua vida e eles acabam se apequenando mais ainda na frente desse fim, né? Então, eu acredito que sim, talvez até a própria concepção filosófica dele, o próprio estudo dele, eu imagino que ele já deve ter refletido muito sobre isso, né? Não que isso diminua a dor, a dificuldade de lidar com a situação, com a informação, né? Mas pode ajudar, né? Eu prefiro viver gostosamente por alguns instantes do que nefastamente de modo longevo e interminável. Não existiria nada mais infernal do que uma vida eterna e ruim. Então eu prefiro uma vida finita e boa e prefiro uma vida excelente e curta. Agora, vai aqui uma última observação sobre esse ponto. Essa questão da intensidade, ela, no meu caso, ela é particularmente, assim, interessante, porque como eu tenho uma doença autoimune, eu tomo um imunossupressor. Como eu tenho uma doença autoimune grave, eu não tomo imunossupressor de farmácia. Eu tomo imunossupressor dito biológico, que é feito sob medida, injeção na barriga, enfim, de enorme eficácia e truculência. Ora, o que é um imunossupressor? É o contrário de uma vacina. A vacina aumenta a imunidade, o imunossupressor abaixa a imunidade. E por quê? Porque é preciso enfraquecer o organismo para ele não se atacar e não se destruir. A doença autoimune é a doença em que o organismo se destrói. Para mantê-lo controlado, é preciso deixá-lo fraco. Por isso você toma um imunossupressor. Quando a doença é grave, um imunossupressor poderoso. Então, o que diz o médico para você? Com esse tipo de imunossupressor, você está suscetível a pegar qualquer tipo de doença no ar, em qualquer... né? Então, o ideal é que você se preserve. E para se preservar, não há nada melhor do que um regime pandêmico. E ficar na sua própria casa. Ficar em casa, etc. e tal. Então, aqui você tem uma encruzilhada interessante, que é apenas lúdica para quem não está vivendo a situação, mas que é dramática para quem está. Por quê? Bom, eu entendo que o melhor da minha vida é no meu trabalho. Eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de explicador. E eu entendo que o explicador trabalha melhor na presença de quem quer explicação. E, portanto, eu preciso ir até onde essas pessoas estão. Eu preciso encontrá-las. Ora, é um risco. Né? Uma palestra com 1000 pessoas é um risco altíssimo. Muito alto. Palestra no Allianz Parque para 15 mil. Palestra em lugares fechados, pior. Bom, então, você tem uma escolha a fazer. Viver mais atrancafiado ou viver em risco uma vida que é a que você gostaria de viver. E aí, pessoal? Qual vida vocês escolheriam? Qual vida vocês gostariam de ter? Olha que dilema importante que ele se encontra, né? Que dilema poderoso, né? Que faz com que a gente pense, reflita sobre tudo aquilo que é importante e basilar na nossa vida. Pelo que eu escuto, e sempre escutei ele falar, a docência, a filosofia, a fala, né, sempre foi muito importante para ele, né? Ser um comunicador. A gente até viu aqui um outro vídeo aqui no canal dele falando sobre essa relação com o pai dele também, né?
Então sempre foi algo muito importante para ele, né? E nesse momento da vida dele, né, deparando-se, melhor dizendo, com toda essa situação, ele se vê numa questão que todos nós fazemos todos os dias sem que tomemos consciência às vezes, né? Será que as escolhas que eu estou fazendo da minha vida fazem com que ela seja uma vida prazerosa? Né? E ele, será que eu escolho viver o resto da minha vida, que pode ser curto, da maneira que eu mais sinto prazer? Né? Uma vida curta e prazerosa ou uma vida longa e desgostosa? Né? Não que a gente entre numa lógica hedonista, né? Sair daqui agora, não, e só vou viver pelo prazer. Não é sobre isso, né? Não é essa ideia, eu imagino, do que ele quer dizer. Mas poder pensar sobre quais os caminhos que nós também levamos à nossa vida. Será que o tempo que eu gasto todos os dias com as coisas que eu faço é para que eu me sinta bem? Eu me sinto bem com todo esse tempo gasto? Ou eu estou só desperdiçando a minha vida? Pensando num futuro que talvez nem chegará. Importantíssimo isso, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, já estamos quase no final. Então você vira para o médico e diz: eu assumo a responsabilidade, mas se é para continuar a vida nesse regime de clausura, não creio que valha a pena. Até porque o remédio é tão caro que para pagar o remédio é preciso que eu faça alguma coisa. Então é um argumento poderoso. Sabe que quando você põe um argumento econômico na jogada, a pessoa respeita. Mas não é uma frescura filosófica. É um argumento econômico. Não tem como pagar isso se não for trabalhando e trabalhando com consistência. Então, eu fiz uma escolha. Qual é a minha escolha? Eu vivo como se não tivesse doença nenhuma. Tanto que é isso que as pessoas se surpreendem. Pô, dá a impressão que está tudo bem. De fato, dá essa impressão. Mas por quê? Porque eu decidi bancar a vida no risco, por entender que a vida boa, no meu caso, exige. Mas isso é no meu caso. Outras pessoas terão outras essências, outros talentos. Perfeito, ele está falando da vivência dele. Isso é muito importante. Na vivência dele, a escolha dele talvez foi se arriscar encurtar a própria vida, mas continuar vivendo aquela vida que lhe dava prazer, que lhe era gostosa, que lhe era importante, né? Outras aptidões e poderão perfeitamente ficar em casa, como, por exemplo, um pintor. Um pintor estaria perfeito para ter o meu problema. Fica em casa sozinho pintando. Ou um escritor. Certo? Nenhum problema. Mas no meu caso, não. É claro que eu escrevo também, mas o meu grande lance é a comunicação verbal, e é a comunicação verbal ao vivo, né? Na copresença. E ela é arriscadíssima. Então, eu abri mão da aposta na longevidade em segurança e escolhi a brevidade em risco. Uma escolha. Eu tenho direito de fazer essa escolha. Porque eu não posso ser obrigado por ninguém no mundo a viver uma vida que não é a minha. E a minha vida é essa. Eu não posso ser obrigado por ninguém no mundo a viver uma vida que não é minha. Talvez esse seja o fim de uma análise. Será que esse é o fim de uma análise? A gente chegar a essa conclusão? De poder bancar a vida que eu quero ter. Bancar. Com todas as consequências que possam vir com isso. Né? Sejam consequências de risco de vida, como é no caso dele. Mas bancar. É isso que me faz bem, é isso que me faz feliz, é isso que me dá desejo de vida, é isso que me traz pulsão de vida, é aqui que eu quero despejar toda a minha pulsão.
E eu vou bancar as consequências dessa vida que eu quero ter. Ah, mas seria bem legal se o senhor ficasse vendo televisão ou jogando xadrez, podia se reinventar, podia... Não podia, né? Não podia. Podia. Fale por você. Ia ser feliz, não, né? não, exato. Quer dizer, eu só tenho um caminho, eu só tenho uma carta na manga, que é fazer o que eu sempre fiz ao longo da vida. Eu não tenho por que me reinventar. Eu não tenho por que me reinventar, porque eu entendo que a minha vida é uma homenagem à minha natureza. E sendo assim, eu devo vivê-la como eu sempre vivi. Razão pela qual eu fiz essa escolha. E aí você entende como essa situação pode se tornar dramática. Por quê? Porque você não vive sozinho. Você tem pessoas que gostam de você. Não são muitas, mas sempre tem 2 ou 3 que gostam de você. E aí, esses 2 ou 3, eu não digo na esfera dos que gostam de você profissionalmente, porque esses querem que você continue trabalhando, né? É óbvio, né? Mas aqueles que gostam de você pessoalmente, assim, né? Como filhos, familiares em geral, etc. Então, esses é que muitas vezes não levam bem a ideia de que você possa estar patrocinando o próprio encurtamento da vida e, portanto, o encurtamento da convivência com eles. Eles não levam, podem não levar bem, né? Mas, claro, como o amor é genuíno, o amor é verdadeiro, também entendem que se eu tiver que ficar trancafiado em casa sem poder dar aula ou palestra, eu acabarei morrendo mesmo sem doença nenhuma. Morrendo da míngua, né? E talvez essa vida seja muito mais difícil, né? E a convivência seja muito mais dolorosa do que uma vida um tanto quanto mais curta que ele possa ter. Eu acho que foi um vídeo muito interessante. Eu gosto muito de ouvir o Clóvis, né? Eu sinto pensar que um dia, talvez muito próximo, ele já não esteja mais presente com nós. Talvez eu nunca chegue a conhecê-lo. Gostaria muito. É um dos caras que eu gostaria muito de sentar num bar e trocar meia hora de ideia tomando uma cerveja, né? Não sei se ele toma cerveja, mas ele podia estar sentado no bar comigo, né? Mas enfim, eu acho que foi um vídeo bem interessante. Eu gosto muito do Clóvis. Eu acho que ele traz... ele consegue traduzir, às vezes, conceitos filosóficos muito complexos, né? E trazer para a realidade, fazer com que pessoas leigas, né? Pessoas que, às vezes, não tiveram determinadas leituras consigam compreender, consigam entender, né? E isso é o ápice de ser um professor, né? E a gente pôde também conversar sobre situações que são cotidianas, né? Muitas pessoas passam por situações como o Clóvis está passando, por escolhas, por desejos, né? Por, enfim, compreensões de vida que ele também teve que passar, né? E às vezes a gente pode pensar também de como nós estamos levando a nossa própria vida, né? Talvez a gente está pensando num futuro que não exista, né? Uma ilusão de um futuro que talvez não esteja por vir, né? Não esteja por vir. Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E eu também deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as formas de entrar em contato comigo, caso eventualmente você estiver precisando de um acompanhamento psicológico, iniciar um processo de análise, tudo bem? No mais seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço e até o próximo vídeo.